Preinesp, 21 de julho de 1986. Brodowski, São Paulo. Rolf lê e comenta artigos de sua autoria escritos para a divulgação da 10ª Semana Sri Aurobindo em jornais. Quando nós preparamos a semana, surgiu a ideia de interessar o público aqui de Ribeirão Preto, Brodowski e das cidades vizinhas através de artigos de jornal, fazendo a mesma publicidade mais sistemática, por assim dizer. E foi assim combinado entre Imaculada e mim que faríamos uma matéria em 3 etapas que sairia assim de semana em semana, mais ou menos antes da própria Semana Sri Aurobindo. Eu me propus então a fornecer tais matérias e nós conseguimos então eu consegui fazer 2 e ela publicar 2 e aí já o prazo escutou, houve certos atrasos, não? Com o próprio Osmani também. E o que surgiu foi, achamos em Salvador assim tão interessante que achamos bom a primeira parte mandar para todos os participantes da semana como um complemento do próprio prospecto e de uma visão do que a semana seria. E achamos interessante também ler isso em conjunto aqui mais uma vez. Então não só cada um lendo e nós como que pegando a coisa mais de perto, talvez parando em alguns pontos e tentando ver o que nós, que somos da casa, temos a dizer sobre isto. Até que ponto isto nos atinge mais diretamente. O segundo artigo mais ainda do que o primeiro. Então achei bom não fazer uma leitura hoje como que anônima de Sri Aurobindo, a mãe, como sempre, mas pegar coisas que dizem mais respeito a nós mesmos. Então, o começo é meio assim, agora já histórico, ultrapassado, mas Brodowski está se preparando para ser de 15 a 20 de julho o local para a realização da 10ª Semana Sri Aurobindo, evento promovido pela Casa Sri Aurobindo. Informamos resumidamente que a Casa Sri Aurobindo, em termos formais, é uma instituição de intuitos educacionais e espirituais com sua sede central em Salvador, Bahia. Em termos práticos, a casa se constitui um grupo de pessoas que, embora espalhadas por todo o Brasil, sabem-se intimamente unidas por uma fundamental aspiração em comum, buscar uma mais real e mais profunda visão da vida e do homem, do que é oferecida pela presente sociedade, e os meios para a sua transformação. Então, quero logo parar aqui, para não precisar voltar depois. Então, a Casa Sri Aurobindo, então eu digo formalmente e praticamente, mas tudo bem resumido. Então, em termos formais, uma instituição que somos, com intuitos educacionais espirituais. Quer dizer, me parece o que realmente cunha mais o nosso trabalho. Isso não copiei só do estatuto, mas como que tentei reafirmar para mim, achei verdadeiro. Os nossos intuitos básicos são cuidar da educação, ou cuidar, vamos dizer, de recursos materiais, métodos, maneiras de como ajudar no processo da educação e como jogar uma nova luz sobre a educação, ou afirmar certas linhas já existentes na educação e descartar outras, desta maneira. E tudo interligado sempre à busca de uma realidade mais profunda, mais interior, e tudo tentando ver à luz da visão de Sri Aurobindo e da Mãe.
Então me parecia essa qualificação, intuitos educacionais espirituais, real e certa. Agora, em termos práticos, acá se constitui um grupo de pessoas, então diz um grupo, e é um grupo só, que, embora espalhadas por todo o Brasil, sabem-se intimamente unidas por uma fundamental aspiração em comum. Para mim, pessoalmente, é um fato real. Eu me sinto intimamente unido com cada um que é parte da casa. Intimamente, realmente bem por dentro. E acho que isso é real para todos do mesmo jeito. E me parece, talvez secretamente só, porque há muitos movimentos assim, externos, exteriormente falando, entre as pessoas que não falam desta união íntima tão verdadeira. Ainda, vamos dizer, as pessoas, os egos, os eu são fortes e há muita coisa que não está no lugar certo ainda. É difícil deixar tudo cair de vez. Mas eu diria, na base, se a gente consegue com que se unir e ir em conjunto e aceitar em conjunto objetivos em comum e meios em comum, acho só pode ser graças a uma profunda base de união entre todos. Senão isso não seria possível. É pena, como digo, que ainda a vivência externa é às vezes tão diferente, tão turbulenta e tão, às vezes, pouco correspondente àquilo que, para mim, é a própria verdade, a própria coisa básica. Mas estamos caminhando. Então, esta aspiração em comum seria buscar uma mais real e mais profunda visão da vida e do homem do que é oferecida pela presente sociedade. E não só buscar esta visão, por isso muita gente faz. Por exemplo, a sociedade teosófica também busca uma outra visão do mundo e da vida, qualquer grupo ou seita religiosa filosófica. Mas nós também buscamos os meios para a sua transformação. Os meios seriam, no caso, vamos dizer, por exemplo, os mini quadrados, o pouco de arruelas, ou exercício de concentração, ou corpo do treino, ou refletir sobre coisas ativamente, etc, etc. Quer dizer, onde a pessoa realmente se engaja e recebe meios, recursos concretos de como se trabalhar. Isso, me parece, não existe nos outros grupos, não. Ou, se existir, muito resumidamente. E não nesse sentido de um trabalho didático com a pessoa, para a pessoa se auto-trabalhando. Dificilmente. E aí entra também um ponto que, vamos dizer, algo em mim compreende e ao mesmo tempo eu não compreendo, mas é assim. Vamos dizer, embora todo mundo, quem estiver aqui, quem se liga à casa, sem dúvida, não está satisfeito com a vida como está levando na sociedade. E o tipo de realização vivencial que existe. Senão a pessoa não procuraria outra coisa. E não se empenharia em prol de uma coisa. A não ser que a pessoa tivesse proposta, vamos dizer, é parte da realização vivencial dela apoiar uma ou outra instituição e dar e possibilitar aqui, fazer aqui uma coisa e promover aqui, promover lá, etc. Mas eu acho que isso entre nós não é o caso. Mas ao mesmo tempo você veja as pessoas com que embutidas nesta sociedade e atendendo perfeitamente a tudo e vivendo a coisa. É como se, para mim, a consciência não fosse profunda o suficiente. Eu não digo que todo mundo deve ir a Salvador e ficar na casa
nem ter espaço para isso. E lá também temos probleminhas, não? Mas eu sinto assim como se a consciência, não de todos, no mínimo, não compreendesse a importância como que de cada gesto, de cada movimento, de cada afirmação ou não afirmação dos valores existentes. Como se isso seria um trabalho que, no fundo, é oferecido à pessoa. Agora, como não tem nenhuma imposição, nenhuma técnica, nenhuma cobrança de créditos ou coisas desse tipo, a pessoa recebe, vamos dizer, a possibilidade, ela que atua a partir disso. E, às vezes, tem minhas dúvidas. Bom. Então, o resto fala só sobre Sri Aurobindo. Sobre a casa, é depois o segundo artigo. Então, acho bom a gente ouvir sobre Sri Aurobindo. Descobri, ao escrever também, algumas novas coisas. Vamos dizer, talvez não novas coisas, impossível descobrir novas coisas, mas como que certas coisas me foram desta vez mais importantes colocar na frente do que antes, quando já, não sei, informei sobre Sri Aurobindo. E sempre diria, eu não vivo mais, eu não sou mais eu sozinho, mas aí está meu corpo maior. Então, acho que eu faço, penso, sinto em muito aquilo que vem de vocês, o que é uma necessidade para o todo, alguma coisa nesse sentido. Então, Sri Aurobindo, ainda pouco conhecido no Ocidente. Vocês abrem uma Barça, abrem uma Mirador Internacional. Então, quem inventou a régua que desenha paralelas no papel, tem um retrato na Barça, não? Tem um retrato na Internacional. Sri Aurobindo não tem nenhum nome, não? Não existe. Realmente, europeia ocidental não existe. Qualquer enfermeira que inventou uma pílula diferente tem lá seu retrato. Não sei. Não sei. Talvez daqui a 300 anos, quem sabe, mudou a situação. Então, Sri Aurobindo, ainda pouco conhecido no Ocidente, é, antes de tudo, uma imensa consciência e energia evolutiva de nosso século. Então, digo, ele, para mim, não é em primeiro plano uma pessoa a ser venerada ou, não sei, benquista, mas me parece ele foi veículo simplesmente, foi fermento, não? Uma imensa consciência, isso não é só fermento, é uma outra coisa, mas ao mesmo tempo uma energia evolutiva. Exatamente uma força que ajuda ao mundo a evoluir. Nascido em 1872, perto de Calcutá, Aurobindo, dos 7 aos 20 anos, foi educado na Inglaterra, Londres e Cambridge, demonstrando já cedo brilhantes aptidões cerebrais. Isso é um fato dado. Desde que voltou em 1893 à Índia, vivenciou as situações de secretário de Maharaja, professor de línguas estrangeiras, diretor de colégio inovador, o Colégio Nacional de Calcutá. Foi um colégio com novas propostas. Ele fala sobre isto em Brahmacharya, na série de artigos da transformação da energia de sexo em energia espiritual. E no começo disto, ele fala sobre certas propostas do colégio, lamentando ao mesmo tempo que, embora tivesse havido novas propostas de educação, ao mesmo tempo quem estava na frente, ou quem estava decididamente influenciando isto, era gente do calibre velho, antigo. De modo que, embora algumas ideias fossem inovadoras, que, na verdade, nem havia chance da coisa mudar totalmente. Por isso também, certamente, ele não permaneceu durante muito tempo
neste colégio. Então, diretor de colégio inovador, poeta, escritor e tradutor. Achei importante colocar ele como tradutor, porque ninguém traduziu os Vedas e a Bhagavad Gita como ele. Ninguém. Quer dizer, o mundo deve uma tradução única totalmente. Do sânscrito, sim. E com especial força, ele foi político de decisiva influência sobre sua nação. Paralelamente com Mahatma Gandhi, trabalhou na libertação da Índia do regime inglês. Até em 1910, seguindo um comando interior, retirar-se da cena pública. Estabelece-se então em Pondicherry, na Índia do Sul. Isso é um momento que primeiramente me questionei até. Com minha mente muito crítica. Mas depois dele ficar preso e sair da prisão, ele se retira para dentro da colônia francesa, assim, imune ou inatingível para os ingleses, porque a colônia francesa tem que ser respeitada. Ninguém que está lá pode ser atingido pelos ingleses, em termos políticos. Então, para mim, me parecia assim quase uma manobra. Uma manobra, ele se salvar lá e fica a salvo. Mas depois percebi que na vida dele, na pessoa dele, no ser dele, as coisas coincidiam. Ele seguiu o comando interior, não tenho mais nenhuma dúvida, nenhuma absolutamente. E que ao mesmo tempo esse comando interior o colocaria no lugar certo. Como é que se pode duvidar disso? Então, externamente parece assim quase um truque, não? Que ele usou para que outros políticos talvez usariam, ou usam inclusive. Mas por isso eu coloquei aqui mais ou menos comando interior. Para mim, assim, é uma realidade, é uma verdade. Estabeleci então em Pondicherry, na Índia do Sul, uma pequena cidade da antiga colônia francesa, onde permanece até o fim de sua vida, que ocorreu em 1950. Juntamente com uma francesa, Mira Alfassa, por ele percebida e aceita como congenial em questão de substância e dimensão espirituais, e mais tarde chamada a Mãe, Sri Aurobindo colocou num grande e paciente processo, compreendendo praticamente meio século, os alicerces para uma nova visão e consciência existencial, não apenas ele mesmo e a Mãe como indivíduos, vivenciando a transformação real de sua consciência, vida e físico, a partir de energias de planos mais altos, supramentais, mas transferindo, e aí vem essa coisa que percebi como tão importante e tão real, mas transferindo tais experiências conscientemente para o nível coletivo, no sentido de experimentá-las para a humanidade. Para tal se reuniu em torno dos dois uma numerosa comunidade composta representativamente por homens, mulheres e crianças de todos os tipos, níveis e nações, o assim chamado Sri Aurobindo Ashram, laboratório vivo da transformação do homem. Surge daí a noção de yoga coletivo. E vale ressaltar que, de fato, o yoga proposto por Sri Aurobindo em suas linhas centrais nada tem em comum com os métodos tradicionais de yoga, pois, profundamente convencido do insubstituível valor e realidade do indivíduo,
elemento base da constituição da coletividade, elevando esta percepção até suas últimas consequências, Sri Aurobindo vê como imprescindível cada um encontrar e viver, a partir de sua individualidade, seu próprio, introcável, em última análise, não compartilhável caminho e método de yoga, entre aspas, que na realidade será seu caminho de vida. Então se estabelece lá, vem a mãe, botei que ela é francesa, foi ela aceita como congenial, etc. E depois, isto que foi assim como que a própria obra base dos dois, não? De não sair mais do lugar. E ficar meio século lá, 24 horas por dia, vivendo a mesma coisa. Não? Vivendo e irradiando e colocando e sem desvio nenhum, sem vacilação nenhuma, com uma intensidade crescente. Isso parece assim, o que ele escreveu, afinal, isso tudo é importante, mas parece o mais importante foi isso. Ele lá viver meio século esta coisa. E quem fosse atraído, então estaria dentro dessa atmosfera, dentro desse círculo, e começaria a ser da mesma carne, a ser da mesma força, energia. O resto eu sinto assim como casual, quase, agora. Interessante, nem senti isso quando eu escrevi, mas que tem o livro A Vida Divina, mas uma manifestação suplementar, o síntese de yoga, é alguma coisa dele, alguma coisa que caiu, cistos. Enquanto a coisa capital foi lá. Então, com esta enorme paciência, esta enorme insistência, então eles colocaram uma base. E agora o ponto importante é, por eles, não, quando se lê, a mãe, em certos momentos, ela fala sobre isto. Como ela viu num dado momento, na ocasião da fundação da escola, me parece, se, vamos dizer, no fundo, eles lá, na Índia, uma comunidade em busca de espiritual, de valores mais altos. Então, de repente, a questão de fundar uma escola para crianças. E assim dizer, bom, então crianças podem, não só escondidamente, de alguma maneira, assim, acompanhar os pais ou estar aqui, mas são aceitas. E nós criamos algo para as crianças. Então, quem quisesse vir, em termos de crianças, pode vir. E será bem-vindo. Então, isso é uma decisão muito grande. E totalmente incomum, inteiramente. No mínimo na Ásia. Nesses termos de comunidade espiritual. Nenhum mosteiro também, nenhum convento aqui, nós fez isto, nunca. Eles eventualmente, caritativamente, cuidam de crianças, mas de noite fecha os portões e fica lá a comunidade. É uma das atividades durante o dia. Lá não. As crianças vivem lá. E todo mundo se engaja para poder atender a elas e para poder dar a elas o que se acha que devem receber. É bem diferente. É como que, muito consciente, ela diz isso, não? Muito conscientemente, abraçar a possibilidade, ela diz que nem tinha outro jeito, porque ela se colocou simplesmente, sem nem estar em discussão, de ter o mundo consigo, esse grupo representativo.
de gente, simplesmente. Todos os tipos, tudo. Então isso como tarefa é interessante. Porque se tem só homens e todo mundo já assim sabe que é um voto deixar a família, deixar tudo e aí aderir ao guru e então é uma coisa bem diferente. Mas qualquer um pode chegar e sim. Mas isso poderia tomar 1000 formas, não? Quer dizer, não precisava ter esta forma. Mas eles não recuaram diante de nada, realmente, pode-se dizer, não? Sim. 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 Eu todo, sim. Sim. Eu não sei se é bem o passar adiante, mas a compreensão de que a primeira compreensão é ninguém é só ele, mas assim como ele é ele, o outro também é ele. Então, segunda compreensão, eu não termino onde meu corpo termina, e não termino os meus familiares. São ligações não verídicas, ligações falsas de certo modo. Não falsas, mas não totalmente verdadeiras. Ligações de sangue só. Mas meu ser tem que compreender a todos. Meu ser maior é todos. Foi onde que vou parar? Nos meus familiares, ou ainda na empregada, ou no filho da empregada, ou no namorado da empregada. Aí a gente tem que abraçar a família dele também, e assim por diante. Então, onde que paro? Não tem. Ou são todos, ou é ninguém. Então, eu só. Então, nesse sentido, nem em passar adiante, mas você é eu. Então, não posso deixar você, é impossível. E o que você faz, como você está, é real para mim. Não temos mentais, mas você mexe em mim a todo momento. Qualquer um. Então, nesse sentido, nem tem como. Sim. Mais ou menos. Só para colocar a coisa bem clara. A questão não seria bem a criança. Vamos dizer, são todos, então também crianças. Não, especificamente. Embora uma razão especial seria realmente neles se pode colocar realmente começar do começo. Então, para uma futura humanidade, eles são mais importantes do que nós. Aí sim. Mas, ao mesmo tempo, são todos. Sim. Bom, então eles, como que a sua própria vivência, que ocorre em termos mais altos possíveis, eles então como que transferiram isso para o nível da vivência coletiva. Conscientemente. Então, esta comunidade, então, a noção de yoga coletivo. Me parece que essa palavra é da mãe, o termo que ela fala uma vez. Me parece. O yoga coletivo tem essa noção errônea, ou pode criar a imagem errônea. Então é um yoga em coletividade. Então, tem um tipo de yoga, então todo mundo que faz esse yoga, então é o coletivo deste yoga. Mas não, quer dizer, nós temos
a mãe fala sobre isso, né? Diz, se tem 50 pessoas fazendo yoga, então se cada um das 50 pessoas faz o yoga para si, quer dizer, faz o yoga, assume o yoga individualmente e opera dentro de suas possibilidades, e ao mesmo tempo ele sabe interligado aos outros, é um grupo realmente, que se condiz mutuamente, então ele está fazendo o yoga não para si, mas está fazendo o yoga, vamos dizer, para um elemento do grupo, ou está fazendo o yoga o yoga dos 50, ele assume uma parte. Se esta parte cai para ele ou para um outro, ou se subdivide, se distribui, não tem nenhuma importância. Ora, se 49 não fazem e um só faz, então ele tem que fazer um yoga para 50 pessoas. 49 além do seu. Porque ele assumiu o compromisso com os 50. Quer dizer, a noção é do grupo, não é um yoga padrão exercício. Cada um tem que fazer o seu yoga, de sua maneira, com seus meios, recursos, da sua forma. Mas a questão seria a noção do grupo. Essa questão do equilíbrio no grupo, entre os componentes. Com isso, forçosamente, eu diria, a necessidade de se trabalhar relacionamento. Então, qualquer conflito em termos de relacionamento é um buraco no yoga deste grupo. Porque vela, atrapalha, contorce. Isso... Mas aí está a tarefa. Por enquanto, não tem outro jeito, não é? E Sri Aurobindo disse uma vez assim bem claramente, é melhor tentar essas novas coisas e fracassar nelas. Mas a possibilidade foi tentada e assim foi colocada para todo mundo. Alguém já viu isto, alguém já tentou isto. Se não conseguiu, tenha paciência. Tente você, Cris. Conseguiu. Melhor fracassar do que evitar e repisar as coisas já conhecidas e seguras, por assim dizer. Isso me parece assim supremamente válido. Bom. Então, na verdade, digo eu aqui, o yoga de cada um, que deve ser segundo sua individualidade, é, na verdade, seu caminho de vida. Quer dizer, é o movimento da crescente consciência, cada vez mais em direção à identificação e união com aquilo que excede a realidade limitada deste universo, o divino em sua ultra-existência, o absoluto, Deus, a verdade. Sri Aurobindo não estabelece nenhum nome como obrigatório, mas não no sentido de um escape final e abandono desta vida terrestre, como se ela fosse irremediavelmente pecaminosa e em suas bases ilusório, falsa e para sempre confusa e escura, mas com o objetivo de, através desta união, fazer-se instrumento de poderes de natureza sobre-humana, espiritual, capazes de transformar substancialmente, em termos de evolução, o mundo, levando-o à sua plenitude e totalidade e harmonia. E isso realmente é um ponto assim, da mais profunda admiração minha de Sri Aurobindo, é severamente coerente de dentro de seu ser. Sri Aurobindo não instituiu nenhum dogma ou doutrina, não deixou nenhuma técnica ou método ou esquema
de como chegar à realização do objetivo. Cada indivíduo tem que realizá-lo a partir de sua própria verdade e com seus próprios meios, embora possa, neste movimento de esforço, receber ajuda. E é tal ajuda que Sri Aurobindo e a mãe, enquanto vivos, deram efetivamente e, além de sua morte física, continuam a dar. Porque muita gente diz as coisas e fala coisas, e no fim, pega o bife e bota no seu bolso. Mas ele não pegou, não. Quer dizer, ele realmente não deixou nada nesse sentido. E continuo testemunhando, através de minhas frequentes visitas ao ashram, que enquanto a mãe ainda viva, no mínimo, não existiu nada nesse sentido. Nada mesmo. Parte desta ajuda é possibilitar a compreensão mental intelectual das bases e condições do caminho e movimento, a natureza do objetivo. É isto que forma o fio secreto da vasta obra escrita de Sri Aurobindo, toda ela concebida no idioma inglês, embora ele próprio sempre de novo nos alertando dos inevitáveis limites da comunicação mental-intelectual, pois como pode a mente perceber o que em sua natureza é supramental? E concluímos esta primeira parte das informações sobre a Semana Sri Aurobindo, enumerando algumas das obras principais por ele escritas e que nós devemos entender não apenas como documentos de sua visão e pensamento, mas como relatos sintetizados e necessariamente simplificados de vivências que ele mesmo e a mãe realizaram e que eles tentaram transferir para o nível coletivo. Então, isso me parece também importante como formulação. Que não seria apenas testemunhando a sua visão, mas realmente ele viveu isto, a mãe viveu isto. Mas da vivência para o papel e para a formulação linguística, numa linguagem determinada, é como se você tirasse de uma ave, primeiro tem que matar a ave, depois tirar nas penas. Aí resta pouco. Então tem que ser simplificado, sintetizado e como que quase incidental. Não tem jeito. Depois enumero algumas. E no fim, então, damos a palavra ao próprio Sri Aurobindo. É a unidade de todos na solidariedade de uma manifestação em comum que permitirá a criação do novo e divino mundo sobre a Terra. É a unidade de todos na solidariedade de uma manifestação em comum, que todos eles querem expressar, manifestar uma mesma coisa. Isto permitirá a criação do novo e divino mundo sobre a Terra. Que se não tiver este grupo, esta coletividade, o novo mundo não poderá se manifestar. A partir de um só ou de dois, impossível. Tem que ter o grupo, ou grupos. Porque qualquer coisa que quer se manifestar aqui precisa de veículos, precisa de terra. Porque se não tem gente que queira receber isto e viver isto, e lutar por isto, e abrir espaço para isto, então a coisa não pode chegar aqui. Cada um contribuirá com sua parte, mas nenhuma parte será completa, exceto como um poder na solidariedade do todo. Cada um contribuirá a sua parte, com sua parte. Cada um de nós com uma outra parte.
aparentemente em níveis diferentes, com intensidades diferentes e tudo mais. Mas, diz ela, nenhuma parte será completa, exceto como um poder em meio à solidariedade do todo. Quer dizer, você pode tirar então só um ponto, então tem a coisa cheia e repleta e transbordando quase. Você pode tirar só um cisco, uma partícula, e a coisa não será completa. Não será total. Então, quer dizer, cada um dentro disto é de real importância. Sem ele a coisa não pode ser completa. E só quando for completa ela pode servir. É a unidade de todos na solidariedade de uma manifestação em comum que permitirá a criação do novo e divino mundo sobre a Terra. Cada um contribuirá com sua parte, mas nenhuma parte será completa, exceto como um poder na solidariedade do todo. Se a pessoa, mesmo a mais genial e a mais excepcional, se ela se coloca dentro de um coletivo, dentro de um grupo, e não se coloca dentro do grupo, mas age como um poder dentro deste grupo, então nada pode ser feito. Eu me lembro, a gente leu isso em Salvador, quando leu sobre o trabalho, tem assim, várias colocações também para pessoas que trabalhavam em uma sessão de vendas de livros do Sri Aurobindo Ashram, ou, não sei, alguma repartição, vamos dizer, burocrática do Sri Aurobindo Ashram. Quer dizer, tem um grupo de pessoas. E então, sempre de novo, assim, tinha umas 3 ou 4 cartas de pessoas que diziam, bom, eu sinto assim, chegou assim uma hora especial para mim, estou em crise, eu tenho que me retirar, eu tenho que meditar, tenho que pensar sobre a coisa, e eu não aguento mais em meia altura, e tem bastante mãos, e tem bastante gente lá, eu sou absolutamente dispensável, não preciso me dar permissão de me retirar e me concentrar um pouco, e ela corta isso redondamente em cada vez. Redondamente, sem nenhuma abertura, nenhuma. Vamos dizer, num jeito diferente em cada vez, mas não, você é importante, e sem você a coisa não vai lá, você não pode sair de lá, porque a coisa é isto mesmo, e não tem jeito. Não abriu nunca para ninguém. Tira essa pecinha lá, ou eu que tenho dor de barriga, não, ou asma, e de repente a obra cai. Porque o bichinho não se aguentou. Quando ela é viva, ela não aguentou. De jeito nenhum. Foi também quando eu saí do ashram, bom, eu nunca entrei em nada nesse sentido, assim, coletivo, mas minha ligação com o pessoal foi assim, bem íntima, bem direta. E quando vi que meu lugar não era lá, então eu falei com o Sunil. Sunil na época era irmão para mim. Ele disse, olha, não pergunte à mãe. Ela tem só uma resposta. Ela quer todo mundo aqui. Eu digo, tá bom, então vou comunicar a ela que vou. Tá? Então, comuniquei a ela que ia. Aí ela nunca interferiu também. Nesse sentido, ela... Mas se alguém perguntou, se está perguntando...
Teria algum ponto que vocês gostariam de ressaltar ou esclarecer mais? Ou... Ah, óbvio. Óbvio. Sim, óbvio, sim. Não, sem dúvida alguma. Mas as duas são duas verdades, não? Tanto uma quanto a outra é verdade. Sem dúvida alguma. Sim. Sim. Não, sem dúvida alguma. Então, primeiro, ele próprio diz, eu não sei onde, que ele só está dizendo o tanto que ele vê possível ser assimilado pela presente humanidade. Que ele não está dizendo tudo, não. Isso é a primeira limitação já que ele próprio coloca. E além disso, realmente, o que ele viveu, o processo pode entrar no livro, não é? No mínimo em forma de palavra, ou de construção de frases, ou... Não sei dizer. Eu suponho que onde tiver um centro Sri Aurobindo, em qualquer lugar do mundo, que se leia Sri Aurobindo. Ou se isso é comentado, aberto, não sei. Não sei dizer. O primeiro. Sim, Não importa. Sim, exato, E até agora foi assim, muito cuidadoso, sempre assim, reduzindo bastante as coisas. Mas acho que chega um momento em que não se pode mais fazer isso. É problema da pessoa. Então, o segundo artigo ainda? Pode ser? Então isso saiu, nós sei, uns 10 dias depois, não mais ou menos. Os jornalistas queriam cortar, não, o artigo, queriam reduzir, não? Osmani lutou. Ah, sim, sei. Não sou na íntegra, sei. Bom, então isso foi o segundo e último, afinal. Já é a 10ª vez que a Semana Sri Aurobindo acontece no país, e esta 10ª vez ocorrerá em Brodowski. A Semana Sri Aurobindo, interrogação, sem aquela promoção anual da Casa Sri Aurobindo, que sempre nos meses de julho ou agosto oferece ao público atividades na específica, entre aspas, linha de trabalho, fecha aspas, da casa em regime integral. Elemento essencial desta linha, quer dizer, é um dos movimentos centrais da casa, e nisto ela procura corresponder ativa e criativamente à visão para a qual Sri Aurobindo nos acorda do magno e multidimensional potencial existente em todo ser humano. Elemento essencial desta linha, estimular e ajudar o indivíduo no difícil e, no entanto, fundamentalmente importante trabalho em sua própria pessoa, em termos de autoconhecimento, autoevolução e autoaperfeiçoamento. E é desta forma que a Casa da Expressão prática e propõe
a vivência da fé na ilimitada possibilidade de progresso do homem, a ser assumida por ele não somente em prol de seu próprio desenvolvimento e realização pessoais, mas como uma contribuição, tributo, que ele, abre aspas, deve, fecha aspas, à consciência e energias supremas, promotoras de toda criação e evolução, e as quais, nele e através dele, parecem pressionar para um próximo passo evolucionário neste universo. Tem uma frase em estilo aurobindiano, realmente. Vou voltar mais uma vez. Quase que mesmo me perdi. É difícil fazer um ponto aqui no meio, né? Acho difícil. Então, é elemento essencial desta linha da casa, linha de trabalho da casa. Quer dizer, é um dos movimentos centrais da casa. Estimular e ajudar o indivíduo no difícil e, no entanto, fundamentalmente importante trabalho em sua própria pessoa em termos de autoconhecimento, autoevolução e autoaperfeiçoamento. Agora, fazendo isto, a casa procura corresponder ativa e criativamente à visão para a qual Sri Aurobindo nos acorda do magno e multidimensional potencial existente em todo ser humano. Tudo bem até aqui? E é desta forma que a casa dá expressão prática e, simultaneamente, ou como que propõe a vivência da fé na ilimitada possibilidade de progresso do homem, a ser assumida por ele não somente em prol de seu próprio desenvolvimento e realização pessoais, mas como uma contribuição tributo que ele deve à consciência e energias supremas, promotoras de toda criação e evolução, e as quais nele, no homem e através dele, parecem pressionar para um próximo passo evolucionário neste universo. Que cada um de nós devendo algo, não só algo, devendo tudo ao Criador, devendo tudo à origem, porque sem ela ninguém de nós existiria. Como que é a necessidade de devolver isto. Não devolver no sentido de muito obrigado, não quero esta coisa, mas justamente levar adiante e amadurecido e pleno devolver, oferecer. Então, como que vivendo nesse sentido, nesta consciência, não vendo a si e tentando aproveitar o máximo para si, mas compreendendo que isso é uma forma em que eu posso trabalhar o material que recebi, para ele servir para fins que não me pertencem, que não são do meu conhecimento, nem podem ser do meu intuito. A Semana Sri Aurobindo, pois, reúne num período de 5 dias atividades que, estendendo-se da leitura comentada de textos de Sri Aurobindo e de sua co-realizadora, a mãe, visando a percepção mental de trabalhos-chave dos dois, sobre uma conscientização e treino práticos do corpo, enfoques, só ocorreu enfoques informativos de natureza artístico-cultural, até a iniciação em realizações criativas nos campos do ritmo, Katya Vera, desenho, deixa eu ver qual dessa vez não desenhou.
Mas eu fiz, as pessoas diziam assim. Linguagem, desta vez não, a gente não chegou a isso. Kátia fez? Ah, sim, app, esse mesmo, ótimo. Porque meus intentos de linguagem estão ainda no papel, não consegui soltar. Sempre a aula já tinha acabado. Pensamento, um pouco, não é? E movimentação corpórea, um tanto. Além de exercício de concentração, sim. Interiorização, aí depende mais da plateia, se conseguiu. E audição conscientizadora de música. Fizemos alguma. Tudo isso é oferecido, agora vem o ponto-chave. Tudo isso é oferecido em forma de cursos preparados e realizados por indivíduos que pertencem ao grupo da casa. Que realmente não tem mais ninguém de fora da casa. Que não se chama, como se faz normalmente em festivais ou simpósios, se convida pessoas de várias áreas e várias origens. Mas no nosso caso é da panela só. Agora, não são profissionais no sentido comum da palavra, mas antes aspirantes, buscadores de sua própria realidade mais profunda e de um sentido de vida que os livre da penosa preocupação com os bens e males de sua própria pessoa e da dedicação escrava ao mini-mundinho de seu ambiente imediato. E lhes abra a consciência para uma percepção maior, simultaneamente mais interior e mais universal, da vida e do mundo, de uma unidade e beleza, uma harmonia e poder de consciência que secretamente a tudo permeiam, procurando se expressar e construtivamente manifestar. Leia mais uma vez o parágrafo. Então, tudo isto, as atividades, é oferecido em forma de cursos preparados e realizados por indivíduos que pertencem ao grupo da casa. Não são profissionais no sentido comum da palavra, mas antes aspirantes, buscadores de sua própria realidade mais profunda e de um sentido de vida que os livre da penosa preocupação com os bens e males de sua própria pessoa e da dedicação escrava ao minimundinho de seu ambiente imediato. E lhes abra a consciência para uma percepção maior, simultaneamente mais interior e mais universal, da vida e do mundo, de uma unidade e beleza, uma harmonia e poder de consciência que secretamente a tudo permeiam, procurando se expressar e construtivamente manifestar. Ao escrever isso, vem mais, ainda mais forte, por isso que eu já quero prevenir. Ao escrever isso, senti assim, como que estava formulando a situação ideal. Algo disto, eu acho, atua em cada um de nós, mas possivelmente não a todo momento ainda, e não em toda situação. Mas é como que o que deveria ser. Por isso eu achei importante formular isto. Tal novo sentido de vida e a energia transformadora para a crescente ampliação e reformulação de sua existência se revelam e se comunicam geralmente às pessoas que se concentram no grupo da casa a partir de seu encontro individual com a palavra, presença e força de Sri Aurobindo e o poder
ilimitadamente acolhedor e, em seu total amor, decisivamente transformador da mãe. Não obstante os dois não existirem mais fisicamente. Então, novo sentido de vida e energia transformadora para a crescente ampliação e reformulação de sua existência se revelam e se comunicam geralmente às pessoas que se concentram no grupo da casa a partir de seu encontro individual com a palavra, presença e força de Sri Aurobindo e o poder ilimitadamente acolhedor e, em seu total amor, decisivamente transformador da mãe. Não obstante os dois não existirem mais fisicamente. E a porta-voz e órgão realizador deles, e gerador e energetizador dos movimentos da casa, a pessoa de Rolf, que concretamente interliga os componentes do grupo em um fluxo de dinâmica renovação, cria elementos e materiais para a realização prática dos trabalhos e objetivos da casa. Bem, mais uma vez, isso foi criticado, não podia ser de outra maneira, ou no mínimo foi alertado que talvez houvesse críticas, mas me senti à vontade, assim, colocando-me diante de mim mesmo e olhar para mim, meu papel na casa. Então, a porta-voz e órgão realizador deles, Shelby na mãe, e gerador e energetizador dos movimentos da casa, a pessoa de Rolf, que concretamente interliga os componentes do grupo e num fluxo de dinâmica renovação cria elementos e materiais para a realização prática dos trabalhos e objetivos da casa. Então, aqui me parece, está o ponto, não? Quer dizer, quem não tivesse aberto a Sri Aurobindo e a mãe, ou a Sri Aurobindo ou a mãe, é a mesma coisa? Ele ainda não pertence à casa. Ele procura alguma outra coisa, mas ainda não está. Não acordou para a própria força da ligação. Vamos, que é coisa, temos bem objetivos, se faz muito através de minha pessoa, é, vamos dizer, o meio que eles usam. Ainda precisamos dos intermediários e precisamos dos atrativos para podermos chegar. Mas a coisa real só é feita no momento em que a pessoa chega a Sri Aurobindo ou a mãe. Isso unicamente suporta a cada um individualmente. O resto é uma circunstância, é bonito, é bom, mas não é a própria coisa não. E do resto, vamos dizer, que eu realmente crio os meios e uno as pessoas, parece bem óbvio. Aí então, cada um pode verificar consigo mesmo, não? Onde ele está e como esta relação é real para ele ou não. Quanto à sua forma exterior, a Casa Sri Aurobindo se constitui de um grupo matriz, o Centro em Salvador, Bahia, e um certo número de núcleos que se formaram espontaneamente a partir da identificação de pessoas com os trabalhos e intuitos da casa, passando tais pessoas então a serem seus colaboradores. Os núcleos cobrem praticamente todo o país, de Fortaleza até Novo Hamburgo. A casa é também editora, promovendo as primeiras traduções portuguesas das obras de Sri Aurobindo e da mãe, e publicando ainda, especialmente, além de uma revista mensal, a Nandamini, trabalhos de natureza didático-educativa. E a realização de crescente resultado, um movimento chamado de expansão, através do qual Rolf e componentes do Grupo Centro
em termos bem reais, através de cursos, palestras, recitais de dança, efetuam um constante trabalho com pessoas de todos os níveis e idades, inclusive crianças e adolescentes. E finalizando, damos a palavra a Sri Aurobindo e cito as palavras do dia 15, que serão do dia 15, são do dia 15, acordado para o significado de meu coração que sentir amor e unicidade é viver. E isto, a magia de nossa mudança dourada, é toda a verdade que eu sei ou busco. Acordado para o significado de meu coração, que sentir amor e unicidade é viver. E isto, a magia de nossa mudança dourada, é toda a verdade que eu sei ou busco. Alguma co ou contra vós? Eu queria perguntar, extremamente peguei a sua pergunta. Se vocês acham interessante esse texto, ou se basta ter lido e sentido. É? Sim. O segundo, não? É? Sim. Tá bom. É? Sim. É. Como sempre, assim, recomendo resolver isso enquanto aqui. Senão, às vezes, ocorrem certos atrasos assim na casa. Tem datilógrafas abençoadas aqui, não tem? E tem xerox também, não? Que se pode fazer. O Brodowski deve ter um xerox também, não é? Eu recomendo resolver isso aqui, não é?